Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e nesse vídeo vamos começar o nosso penúltimo carro da nossa pintura de miniaturas. Esse carro aqui é um pouquinho mais interessante porque ele está bem ao estilo Mad Max. Vocês podem ver, ele tem essa grade aqui, ele tem umas correntes e ele tem essas lanternazinhas aqui em cima. Além das janelas laterais, tá com a parte de aço e atrás também. O que é que vamos fazer nele? Esse carro aqui, ele vai ser o carro que vai ser pintado de amarelo. Estou pegando cada uma das cores que eu tenho e passando. Os primeiros eles foram feitos com nanquim e esses últimos eles vão ser feitos a partir daquele vermelho. Vão ser feitos com a tinta da Acrylex mesmo. Como as minhas tintas já chegaram, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com essas tintas acrílicas. Como eu disse a vocês, eu vou passar sempre o primer com o pincel, com esse primer da Acrylex, eu vou passar com o pincel para as miniaturas, certo? Quando eu for trabalhar eu ia dizer essa que vai ser a verdade. Quando eu começar a ver uma coisa ou outra, talvez eu mude esse primer da Acrylex, deixe ele só para miniatura de personagem. É o que eu estou pensando. Como eu disse, é teste. Eu deixo esse primer só para miniatura de personagem e eu comece a trabalhar e eu compre, mês que vem eu vou fazer isso, para as miniaturas com uma certa quantidade de detalhes, principalmente os meus carros maiores, que é o que eu quero trabalhar. Eu trabalho só com o primer, como é que se diz? Eu trabalho com primer para miniaturas. Provavelmente eu vou comprar o primer das Multi 3D para trabalhar com eles. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso. Vamos passar. Roberto, mas se tu vai depois trocar de primer, mas por que você está usando esse? Porque eu preciso aprender também um pouquinho a usar esse primer de pincel. Nem sempre eu vou sair usando o primer das Move 3D. E eu preciso aprender a usar um pouquinho esse primer aqui também. Vocês podem ver que antes esse primer ele ficava até um pouquinho mais transparente. E ele era mais ralo. O que foi que eu fiz? Eu comecei a engrossar ele um pouquinho, mudei um pouquinho a fórmula.
certo? Mudei só um pouquinho a fórmula para a gente começar a trabalhar ele de um pouquinho diferente também. Estou tirando um pouco agora dos excessos. É o grande problema de você trabalhar com carros, que eu estou percebendo com tinta com esse primer a pincel, certo? Eles entram muito nos recessos, mas isso não vai ser um problema. Pronto. Com isso, a gente termina o primer. Aí assim, ó, como eu aumentei o primer dentro do primer, porque ele estava na proporção 1:1. Eu aumentei a proporção de 1:1 de duas partes primer para uma parte de diluente. Qual é o problema de usar o primer assim nos carros? Como eu disse a vocês, como vocês podem ver, os recessos ou as partes que eles entram, ele cobre, é um primer grosso, certo? Bastante grosso. E, por exemplo, você pode ver que a roda ela tem bastantes reentrâncias. E esse primer ele cobre. É um problema? Para esses carros, não. Por quê? Para esses carros, não. Esses carros aqui são carros que, como eu disse a vocês, faz muito tempo que eu comprei. E eles estão aqui mais para teste. Eu vou usar ele para um teste de um board game de carro que eu estou fazendo. E eu também precisava de alguns modelos para testar esses carros. Então, tá aqui ele feito para a gente começar a trabalhar. Os dois primeiros eu pintei com nanquim. Os dois primeiros eu pintei com nanquim. E esses últimos eu tô pintando com a tinta da Acrylex mesmo. Tentando, dessa vez, como no outro carro, a gente tava... Ele tinha ficado com algumas manchas. Dessa vez, eu tô tentando tirar essas manchas, deixar ele mais nivelado possível. O mais nivelado possível. Para poder ver se ele mancha o mínimo possível. Mas eu tava pensando em pintar esse carro de amarelo, mas eu acho que eu vou pintar ele de preto. Pelos detalhes, talvez preto fique melhor. Vamos passar mais um pouco do secador. E depois que ele passar um pouquinho, vou deixar ele umas meia hora tomando um ar, um vento, dependendo onde tiver sol, talvez um sol por fora.
para ver como é que ele vai ficar. Ai, ai. Pronto. Tá aqui ele. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte. Daqui a pouco a gente volta. Porque eu vou botar ele no sol um pouquinho. Tamo de volta, pessoal. Meia horinha. Ele secou um pouquinho mais. Certo? Percebendo agora, eu vejo como é que esse carro ele foi mal feito. Tem muita parte nesse carro que ela tá deformada. Ainda bem que daqui pra frente, quem faz as minhas miniaturas sou eu. Aí se ela tiver uma merda, eu tenho o direito de reclamar que elas estão uma merda. Vamos lá. Certo. Depois, eu tenho que arranjar um jeito de fazer as contas na hora de separar fazer uma medição básica. Tudo bem que a maioria do pessoal sempre vai dizer: não, você não precisa medir. Tem que fazer no feeling. Ele tem que estar naquela textura como se fosse leite, meio aquosa. E isso é verdade. Tem que estar mesmo. Mas quando está trabalhando com tinta assim, né? Quando a gente está trabalhando com tintas que necessitam de uma misturazinha mais precisa, não dá para trabalhar com essa ideia. Mas vamos ver como é que fica, né? Eu pensei que aí, ó, vou colocar um pouco mais de água. Erro meu. Água não, diluente. Isso daqui é que tô fazendo aquele, eu tô usando aquele diluente que ele tá naquela proporção 30, 25 de álcool isopropílico, 70 de água desmineralizada. Uma proporção, vamos dizer assim, até interessante para usar no aerógrafo.
mas uma proporção que a gente tem que ficar sempre ligado para ele não entupir a ponta do aerógrafo, porque razoavelmente, ela vai secar razoavelmente rápido. Então, de vez em quando, fica dando uma olhada na ponta do aerógrafo é bom. Vamos lá. Primeiro, aquele negócio mais leve. Amarelo. Amarelo. Em questão de cobertura, é uma das tintas. Ó. Já apertei demais o gatilho. Aí eu vou dar uma limpezinha aqui na ponta. Deveria ter um cotonetezinho. Mas não vai ter. Apertei um pouquinho demais o gatilho, ó. Aí, ó, excesso de tinta em alguns lugares. Eu vou pegar esse pincel que eu não uso muito e eu vou passar ele quando eu exercer demais esse pincel por causa disso, a força por causa disso. Ele tá 20 psi, eu vou tentar reduzir, vou botar ele para 18. Para quê? Para eu não ter tanto problema na hora de eu puxar o gatilho demais. Verdade seja essa. É certeza que por causa da tinta amarela ela ter cobertura ruim, isso não importa qual seja a marca. A tinta amarela ela vai ter a cobertura ruim. Tinta amarela, então é certeza que eu vou ter que passar várias camadas. Opa, ó, de novo. Puxei o gatilho demais. Aí eu vou passar de novo. Pincel, ó. Vou ter que me acostumar bastante com isso do gatilho. É uma pena que os meus dois aerógrafos de ação simples eles não estejam bons. Não é que não esteja bom. O meu PAT tá ruim. Tô muito chateado porque o meu PET 8 com menos de 2 meses de uso ele deu problema. Ele tá com problema de saída de ar.
Opa, quase que eu derrubo a tinta aqui. Mas e o meu Western, ele tá com vazamento de ar, ele sempre teve. Eu simplesmente ignorava, mas ele sempre teve. Por isso que ele gastava tanto ar Por isso que ele gastava tanto ar no meu compressor, porque ele tem um vazamento de ar no gatilho, coisa que o PET não tinha. E esse vazamento de ar, ele dava algum problema, ele fazia com que o compressor ele tivesse que prendendo. Talvez se eu reduzir um pouquinho mais a pressão dele, ele encaixe mais ou menos no que eu quero. Ele tá com 18 PSI quando eu aperto, mas eu vou ver se eu deixo ele com eu vou baixar o PSI dele um pouquinho mais e eu vou ver se eu deixo ele com uns 15, tá 18. Eu vou ver se eu deixo ele com uns 15. Mas é diferente. Eu tô parando muito mais porque eu tô vendo como é que tá ficando as camadas e como eu faço demais, como eu faço muito forte, como eu coloco muita saída, eu começo a fazer acúmulo. Então eu tenho que dar uma paradinha para tirar esse acúmulo. Aí eu tô vendo essa questão do acúmulo, enquanto pronto, 15 PSI. 15 PSI. Aí eu vou puxar agora o gatilho um pouco mais. Opa, não tanto. Opa, puxei demais.
Puxei demais de novo o gatilho. Mas eu acho que eu tô horrível. Eu acho que eu estou sim conseguindo chegar onde eu quero. O problema tá sendo um pouquinho, a tinta não tá pegando tanto, porque eu não estou passando tanto aqui embaixo, mas isso é o de menos. Eu tô puxando o gatilho um pouquinho demais, mas a cobertura tá boa. E aquilo que eu tava dizendo sobre a questão do primer, eu ter aumentado a proporção do primer, ter melhorado também a questão da pintura. Também está se mostrando aqui, certo? Qual é o principal problema? Aí eu vou dizer. Vou baixar um pouquinho mais a pressão. Acho. Bem. Agora. Ele tá com 10 PSI. E eu acho que eu encontrei a quantidade de PSI certa. Acho. Porque agora eu posso puxar um pouquinho a mais e ele não vai soltar tanta tinta embaixo. E mesmo se eu exagerar um pouco mais, eu tenho como corrigir. Esse é aquele ponto que a gente sempre, que eu falo, de saber usar é porque é diferente, como eu disse algumas vezes. É diferente. É bem diferente. Diferente o que, Roberto? É diferente a eu trabalhar com tinta à base d'água e trabalhar com tinta à base de solvente. Deixa eu dar uma... E eu tô começando a sentir, não só sentir,
sentir e aprender a mexer na tinta à base d'água. Por exemplo, eu estou com um aerógrafo 0.5. Deixa eu colocar a coisa aqui. Eu tô com um aerógrafo 0.5. Por quê? Porque era o aerógrafo, a agulha de aerógrafo que eu mais gosto de mexer usando tinta a solvente. Usando tinta a solvente, o 0.5 era excelente para mim. Deixa eu dar as minhas considerações aqui. Aí, voltando. Então, qual era a questão? Então, o aerógrafo 0.5... Deixa eu sair. O compressor ligou. Vou fazer a limpeza enquanto eu falo. Pronto. Calma. Deixa eu colocar o aerógrafo aqui. Deixa eu limpar logo a tampa. Sim. O bico desse aerógrafo é 0.5. Não é 0.3. 0.3 é o aerógrafo pequeno que eu tenho ali. É aquele que eu usei nas primeiras vezes para passar... como é que se diz? Pintar os 2 primeiros carros com verniz. Pronto. Esse daqui não. Esse daqui é o 0.5 da Wonder, que eu uso ele para... Eu tava usando ele para passar minhas tintas à base... As minhas tintas à base de... de solvente. Só que um 0.5 para pegar essas tintas à base solvente é muito bom. E eu já estava acostumado com aquela força, pressão, e eu sou muito agoniado para fazer as coisas. E assim... E o 0.5 me serve de maneira excelente. No entanto, eu não estou trabalhando mais com tinta à base de solvente. Certo? Nem posso, infelizmente. Vou ter que usar uma ou outra vez perdida a tinta à base de solvente. Mas assim...
Vamos lá, vamos soltar um pouquinho no ar para ver como é que tá a saída. Ótimo. Só tenho que tirar. Opa. Só tenho que tirar um pelinho do pincel que ficou preso aqui dentro. Deixa eu pegar um palito de dentro que eu tenho aqui para essas coisas. Aqui. Pronto. Pronto, limpo. Certo. Aí voltando. Então, é meio diferente porque eu tô acostumado não só com um aerógrafo tão potente, com um fluxo de tinta bastante alto. Talvez eu tivesse que trocar até o bico desse aerógrafo de 0,5 para 0,3. Talvez. Mas aí eu ia ter que botar o PSI dele para o PSI dele para 20. Eu acho que 10 de PSI é bom. É bom para esse nível de trabalho que eu tô tendo agora. Vamos lá. Sobrou um pouquinho de tinta. O que é que eu vou fazer com ele? Eu não mostrei a vocês, mas eu comprei 30 garrafinhas dessa de 30 ml. Para exatamente esse tipo de coisa. Quando eu fizer tinta e ela sobrar, eu não ter que descartar ela. Pronto. Então, eu não vou descartar. Simplesmente fecho. E agora eu vou etiquetar essa tinta. Eu acho que a proporção dela tá 2, 1 para 2. Tá aqui. Então agora, eu com essas garrafinhas, na próxima vez que eu precisar de um amarelo ouro para pintar alguma coisa, eu vou e pego esse. Então eu vou botar aqui, ó. Ouro.
amarelo ouro. Agora eu tenho a minha primeira tinta pronta. Bem, pessoal, vou colocar esse carro para secar totalmente. Daqui a pouco a gente volta para trabalhar nele de novo. Fazer um pequeno corte. Estamos de volta, pessoal. Antes de começar a pintura, gostaria de fazer uma olhada geral no carro, certo? E fazer alguns comentários. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que sim, a cobertura do primer e a cobertura do primer ela está sendo bem melhor, ajudou a cobrir a tinta melhor. Porque lembra que o vermelho ele ficou bastante manchado? Algumas manchas ainda aparecem aqui, mas se eu passasse uma terceira camada de primer, ele com certeza ficaria bem melhor do que está. Mas gostei muito disso, apesar de a tinta amarela ser naturalmente meia ruim de fazer cobertura. Mas a cobertura aqui está excelente. Bem, acertar também a pressão do aerógrafo também ajuda. Certo? Como vocês mesmos viram, eu tô colocando, por causa do meu bico 0.5, pronto, aqui atrás ele não tem muita coisa o que se fazer, mas eu acho interessante, assim, não sei se tem isso, mas agora vai ter. Eu vou colocar 3 lâmpadas vermelhas aqui atrás. Sim, aí voltando. Então, essa questão de repintar de pintar a coisa toda, ajudou bastante. E assim, ó, eita, que agora tá ruim. Vamos lá, devagar para acertar isso. Acertar o que eu tô falando. Que eu estava dizendo que essa ideia de você conseguir ter uma mistura boa, porque agora o primer estava um pouco mais... eu vou dizer, a palavra não é essa, mas eu vou dizer assim, o primer estava um pouco mais grosso, acho que a palavra era essa mesmo. Certo. Primer estava um pouco mais grosso. Interessante. Me desconcentrei aqui com a pintura. Quer dizer, me concentrei demais com a pintura. O primer estava mais grosso, certo? Acertei. Mais grosso tá errado. Vamos falar a palavra certa. O primer estava na diluição correta dessa vez. Na outra diluição, eu tinha colocado ela com uma diluição de 1:1. Nessa diluição de agora, eu coloquei ela na diluição de 2:1. Ou seja, para cada 2 partes de tinta, erro meu, 2 partes de primer, eu coloquei
uma parte para cada 2 partes de primer, eu coloquei uma de diluente. Então, ele ficou mais espesso e assim ele também ficou mais prático de se trabalhar, tendo uma cobertura melhor. Olha, saiu a frase saiu finalmente. Tendo assim uma cobertura melhor e eu podendo ter uma passagem de tinta mais nivelada. Como eu mesmo disse, eu vou fazer, aqui ele vai ficar prateado, aqui do lado também vai ficar prateado, ok? Sim, voltando. Como eu disse, eu não vou usar direto primer para pintar as miniaturas de carro. Esse primer da Acrylex, como ele tem que ser usada ele tem que ser usado com um pincel, eu só vou usar ele para pintar as miniaturas de personagens. Porque grandes partes das coisas vão ser pintadas com pincel, vão ser detalhadas com pincel. E agora eu estou percebendo que eu estou tendo uma dificuldade para pintar e errando muita coisa. E eu descubro que eu estou tendo essa dificuldade porque eu não estou com meu óculos lupa. Deixa eu pegar ele. Às vezes eu só sento para pintar alguma coisa e esqueço do equipamento. Vamos usar a lente 3 básica. Aí eu percebi que eu tava errando muito e eu disse, cadê? Tá difícil de enxergar? Por que tá difícil de enxergar? Porque provavelmente eu não estava usando o óculos lupa que eu deveria. Vamos voltar. Sim, agora sim. Deixa eu só... tirar um pouco, deixa eu ver, tá assim. Pronto. Agora sim. Então... nossa, eu perdi até a linha de raciocínio que eu tava tendo. Sim. Eu acho que agora que eu tô com o óculos lupa, vai ser melhor também para eu seguir o raciocínio das coisas. Então, como eu estava dizendo, agora, com o primer mais espesso, eu também consegui deixar a pintura mais nivelada e também eu corrigi um pequeno erro que eu tinha feito da última vez quando eu estava pintando o carro vermelho. Apesar que o carro vermelho ele teve uma série de erros
que vai além da pintura. E junto com os erros, a gente também tentou fazer correções. Então, até aí tudo bem. Mas os erros foram corrigidos nesse carro. Mas voltando. Então, eu gostei. Tô gostando de usar essa tinta à base d'água. Nossa, assim, é muito bom eu poder usar essa tinta e não precisar de máscara, porque ela vai me dar dor de cabeça. Porque usar a tinta ela vai me dar dor de cabeça. Como eu disse, estava sendo meio ruim eu pintar, porque até mesmo o cheiro do solvente ele estava começando a me dar uma dor de cabeça, mesmo que fraca, ainda estava me dando dores de cabeça. Deixa eu colocar. Eita, quase que eu faço merda aqui, tentando ajeitar a cadeira. Então, assim, mesmo que ele me desse uma dor de cabeça fraca, ainda estava me dando dor de cabeça. Um desgaste físico também estranho. Talvez fosse uma alergia, ou talvez tivesse sendo o começo de algo mais grave por causa de excesso de assim, não vou dizer que é tanto, mas eu passei um bom tempo sem usar os equipamentos corretos. Verdade seja dita. Com essa aquisição da impressora 3D, é que eu comecei um pouco mais a trabalhar com mais equipamentos de proteção. Já estava começando a atrapalhar, porque eu estava começando a sentir algumas coisas e vocês mesmos viram. Mas com a aquisição da impressora, eu realmente fui atrás. Eu não comprei luva, deveria ter comprado luva. Certo? Deveria ter comprado luva. Luva foi a única coisa que eu não comprei. Deixa eu colocar no foco de novo. Luva foi a única coisa que eu não comprei. Na verdade, eu comprei sim. Comprei uma só. Mas eu comprei aquela luva emborrachada. Então eu comecei a cuidar um pouquinho mais da proteção com API. Mas assim, trabalhar com um material que tem um risco menor, que prejudica bem menos a tua saúde, porque às vezes tu esquece,
Porque existia esse problema de às vezes eu esquecer de colocar máscara, de colocar luva. Luva nem tanto, porque eu estava sempre eu estava sempre como é que se diz? Sentindo o cheiro. Então, quando o cheiro começava a ficar um pouco mais forte, eu começava a lembrar da luva. Vamos fazer essa parte daqui também toda prateada. Então dava para fazer uma coisinha aqui e ali sem esquecendo. Luva eu estava sempre usando porque eu não queria ficar com a mão manchada de tinta. Então, o problema era mínimo na questão da luva. Na questão da máscara era um problema bastante sério. Mas, agora resolvido. A coisa que está mais me interessando até agora, nessa troca de tinta automotiva para tinta à base d'água, é o aprendizado. O aprender está sendo divertido. Tá, calma, vamos lá. O aprender está sendo bastante divertido. Ou experimentar. Eu não sei para vocês, mas para mim isso é legal. Deixa eu fazer uma troca de pincel. Essa daqui é uma área um pouquinho mais larga. Então, eu vou usar esse meu pincel aqui, malhado de guerra, para pintar só essa área. Porque eu não quero passar muito tempo com esse pincel pequeno não nele. Eu acho que foi o primeiro pincel que eu comprei para pintar miniaturas. Muito grosso, muito grande, fazia uma borradeira bizonha. Mas o primeiro não, né? O segundo. Porque o primeiro, se eu não me engano, foram alguns pincéis que eu comprei da Shopee que não me serviam tanto assim. Por quê? Porque eu precisava pintar eles com tinta automotiva e só usei um e ele gritou e ele pediu socorro e eu resolvi deixar para outra hora, para outras coisas aqueles pincéis. Então, eu deixei eles guardadinho lá
Vou usar eles agora para pintar as miniaturas. Mas pincel é aquela coisa, né? Tem que ser usado. Eles vão se gastar. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais aqui de lado. Eita merda. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho de lado. Aqui. Acho que agora vai. Perdi a ideia. Perdi a ideia do que estava falando. E borrei as coisas aqui todas. Mas tudo bem. Então... sim, tava falando de pincéis. Então, assim, eu deixei os pincéis guardadinhos. Esqueci que eu posso fazer isso. Toda vez eu tava trazendo os outros pincéis para tirar. Agora eu esqueci de tirar. Vamos só passar um pouquinho aqui. Para reduzir os erros. Mas sabe qual é o bom? Por eu estar usando tinta à base de água e eu ter e essa tinta poder ser usada com pincel, eu posso fazer as correções com o pincel. Que é muito bom. E isso tá me... Eu tô gostando... Opa, deixa eu colocar ele mais pra cá. Eu tenho que colocar... É porque se eu colocar a câmera um pouco mais alta... Eu vou ter que trabalhar um pouco mais pra frente. Mas eu não sei se esse reflexo aqui, ele vai ficar atrapalhando a miniatura. A visão da miniatura. E eu não consigo olhar a miniatura com uma certa frequência. E tem um ponto que eu posso ficar batendo a cabeça na câmera direto. Até eu me acostumar, vai ser um pouquinho complicado. Deixa eu levantar um pouco mais. Ó, tá vendo isso que eu disse? Assim. Opa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. Aí eu não consigo ver. Eu sei que se eu tiver aqui no meio, eu tenho praticamente certeza de que a miniatura tá centralizada. Mas eu não consigo ver. Eu teria que ter uma câmera digital em vez de do meu celular para trabalhar essa questão. Certo. Peraí, eu ia usar essa, mas não vou usar essa não. Eu vou fazer toda essa parte daqui também prateada.
Por ser uma área muito grande, aí eu vou usar esse pincel. Isso daqui era para ter uma parte bem definida, mas eu acho, mas o trabalho do cara que fez isso foi tão porco que não ficou. Então, já que não ficou, vamos só detalhar ele para ficar assim. A gente já tá com quase meia hora de vídeo. Se o vídeo ficar muito extenso, eu corto ele em dois. Agora eu vou ver se eu me arranjo exatamente no meio. Mas para eu me arranjar exatamente no meio, eu acho que eu vou ter que trocar. Ou eu boto a câmera mais para cima ainda. Que dá para trabalhar assim. E agora vamos para as armas. Eu acho que está muito alto. Mas se eu colocar assim, ele não fica. Eu não posso sentar no meio da mesa, eu tenho que colocar ela de lado. Tem que botar a cadeira meio de lado. Aí agora eu consigo trabalhar. Certo. Então, vamos fazer as rodas? Vamos fazer as rodas. Eu acho que eu vou precisar
do secador de cabelo. Só acho. Então vou passar a primeira camada nas rodas. Depois eu venho com uma segunda camada. Para ajeitar. Então eu vou passar ela meio assim de qualquer jeito. Não tão de qualquer jeito. Mas eu vou passar ela meio assim. Porque depois eu venho com com o secador, seco e passo a segunda camada para organizar. Pronto. Eu vou passar um pouquinho de tinta aqui dentro. Vai borrar um bocado, mas depois eu corrijo. E eu acho que acabou. Agora sim acabou. Bom, aqui eu vou dar uma corrigidinha depois, mas depois a gente vem para trabalhar nele. Eu vou fazer assim, minha gente. Como falta algumas coisas ainda para fazer e o vídeo tá ficando muito longo, eu vou cortar esse vídeo e daqui a pouco a gente volta para continuar isso daqui. Bem, voltando, vamos passar o secador nas rodas. E vamos continuar a pintura. Errei, eu borrei algumas coisinhas ali, mas eu espero que tudo bem. Aqui dá para corrigir com uma certa facilidade.
Depois eu vou dar uma corrigida, uma pequena corrigida ali. Com a tinta prata. Aí o cara da pizza passa. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. E vamos para a última roda. Ok. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Chegou a pizza, quem vai querer, olha a pizza. Olha a pizza, Lutinho, olha a pizza. Vamos lá. Secar aqui a roda. Vamos voltar pro prata agora. Para fazer as partes internas das rodas. Deixa eu tirar essa manchinha preta daqui. Merda. Ok. Tá sim, eu pensei que tava fora de foco.
Ok, tá no foco. E para encerrar, vamos pintar as armas. Deixa eu ver, deixe-me ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que passar uma segunda camada de tinta prateada nas rodas e nessa arma. Mas na arma eu vou usar esse pincel mesmo. Vou manchar um pouquinho aqui embaixo, mas eu não vou ligar muito para isso não. Bem, aqui eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Eita! Aqui eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Essa reclamação aí é a minha mãe reclamando com os cachorros. Não. Não, Lili. Certo. Vamos deixar, como a gente já secou, vamos usar o pincel mais grosso para ajeitar as rodas. Que ele está precisando de uma segunda camada. Dá uma erradinha ali que depois eu posso corrigir. Tá focado, já é alguma coisa.
E eu vou passar apenas por cima, bem de leve. O pincel nessas duas armas. Só para ficar mais prateado e tirar um pouco do amarelo que tem aqui. Pronto. Só passar o excesso de tinta nesse lugarzinho. Agora vamos pegar o preto para fazer uma pequena correção aqui e ali. Que foi a parte onde eu mais errei. Pronto. Aqui também uma pequena besteira. Pronto. Agora, pra gente encerrar, a gente vai passar branco nas partes do vidro, que é a única parte que não tem nada. Na verdade, ainda tem essas lanternas que eu poderia pintar em vermelho, mas não. Eu vou só passar. Vamos lá. Eu vou só passar o branco. O branco, ele não parece que tem uma cobertura boa. Mas vamos ver. Dei uma mexida. Vamos ver se o pigmento melhora. Certo. Não melhorou, mas eu acho que 2 camadas de tinta serve. Aqui atrás. Assim. Acho que tá tudo certo. Foi tinta demais dessa vez. Deixa eu tirar isso daqui para não secar essa tinta. Vamos passar a segunda camada e encerrar.
Branco não é uma tinta muito boa para se passar no pincel. Pelo que eu tô vendo, ela deixa muito, muito marcado. Vamos. Deixa eu. Tô colocando tinta demais na ponta do pincel. Vou ter que colocar um pouquinho menos. Acho que tá certo. Bem, pronto. Eu poderia marcar os entrepontos aqui dentro do vidro dessa malha metálica de branco, mas eu não vou fazer isso não, porque vai dar muito trabalho e vai demorar muito tempo. Deixa eu fazer só um último detalhe para não ficar vazio. Eu vou colocar aqui assim, pronto. Lanternas vermelhas. Bem, com isso a gente vai fazer aquele corte e depois a gente vem para passar o verniz. Então, até mais, pessoal. Até mais não. Até daqui a pouco. Voltamos, pessoal, para a última parte do nosso carro. E é nesta parte que a gente vai passar o verniz. Assim que eu encontrar a pipeta de verniz. Bem, vai ser essa agora. Deixa eu escrever nela para ela não perder as coisas. Verniz. Vamos lá. Assim como o primer, que eu dei uma fortalecida nele, eu também, deixa eu pegar isso aqui, eu também coloquei mais uma parte de verniz nesse verniz brilhante da Acrylex. Ou seja, ele também está na proporção de 2 partes de verniz para uma parte de diluente. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque da última vez, aí pode ser, aí tem que ser reavaliado, eu deveria ter esperado, mas eu achei melhor tentar com isso, porque colocar diluente é mais prático. Da última vez, deixa eu pegar também o secador.
da última vez o verniz ele não ficou tão brilhante, mas eu acho que foi principalmente por causa de todos os erros que teve, muito mundo médium, acrílico na tinta, demorou a secagem, eu acho que não ficou muito bom. Mas por via da dúvida eu coloquei mais uma parte de verniz nele, verniz brilhante, e eu quero ver como é que vai ficar agora. Então, eu vou passar a primeira camada de verniz, usar o secador e vamos ver. Infelizmente, não, opa, foi demais. Não poderei dizer que se o verniz melhorou foi por causa do aumento do verniz ou porque não teve nenhum erro dessa vez. Tirando o excesso. Mas também eu quero saber a diferença entre o verniz fosco e o verniz brilhante. Porque assim, eu não posso comparar o verniz brilhante automotivo com o verniz brilhante à base d'água. Opa. Se eu quiser um resultado similar ao verniz automotivo, provavelmente eu vou ter que procurar produtos similares. E ao meu ponto de vista, os vernizes à base de água, eles não vão trazer resultados similares ao verniz à base de solvente. Eles vão brilhar, mas aparentemente eles vão brilhar de maneira mais discreta. Mas é isso que a gente vai ver. Estou passando a segunda camada. Eu vejo
a diferença no brilho, certo? Vejo que ela está brilhando. Mas eu tenho que dizer, não é que nem um verniz automotivo, onde a ideia basicamente do verniz automotivo é deixar aquela camada sem o polimento, leitosa e brilhosa. Aqui o brilho ele fica em algo mais acetinado, certo? Para aqueles que não sabem que seria algo mais acetinado, seria algo mais que nem um pano de cetim ou um semibrilho. Então é isso que eu vejo no verniz brilhoso. Que eu vejo não, o que eu estou vendo num verniz brilhoso à base de água. Bem, eu acho que essa vai ser a última. E acho que a gente já chegou no resultado que a gente queria. Vamos deixar ele secando aqui, enquanto a gente faz a limpeza do aerógrafo. Que, ainda bem, é muito mais simples do que com verniz automotivo. Mas o que é que a gente tem que ver aqui? Limpeza aqui. Deixa eu pegar a garrafa de limpeza. Aí uns pontos que eu estou avaliando, e isso é extremamente importante agora. Primeiro, se eu quiser um alto brilho, eu terei que procurar vernizes à base d'água com um alto brilho. Meu aerógrafo está vazando pela ponta. Toda vez eu esqueço de olhar isso. Deixa eu colocar isso aqui para não jogar nada em cima dele. Se eu quiser um alto brilho, eu vou ter que procurar alguma coisa que tenha um alto brilho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma grande merda que eu tô fazendo, né? Aqui ele tá bem apertado, aqui também. Provavelmente o vazamento dele tá relacionado a isso daqui. A gente vai olhar daqui a pouco. Cara, eu tenho que dizer
que eu tô adorando fazer a limpeza do aerógrafo com tinta à base d'água. É tão mais simples, limpa tão mais rápido também. E eu não preciso ficar com aquelas centenas de diluentes que estava começando a me prejudicar um pouco. Vamos lá, tá limpo. O que eu tava falando? Sim, que a gente, se eu quiser um verniz com um brilho maior, eu vou ter que procurar um verniz à base d'água com um brilho maior. Eu acho esse nível de brilho bom. Gosto. Gosto desse nível de brilho. Vê só, rapidinho, limpo. Gosto desse nível de brilho. E, como eu disse, a questão do secar rápido também flui muito. Mas o ponto principal que eu gosto aqui é essa questão Tá, tudo bem, eu não tô pintando carros. Um dia ele engata. Um dia esse compressor engata. Aqui nos últimos tempos ele tá enchendo. E eu tenho depois conferir se ele tá vazando. Sim, mas como eu tava dizendo, eu gosto desse nível de brilho, porque ele tem um brilho, mas ele não é tão brilhoso quanto o verniz automotivo, mas ele tem um brilho. E eu gosto dessa sensação, mas tudo bem que os carros aqui não ajudam. Eu gosto dessa sensação dele parecer brinquedo, certo? É claro que eu teria que botar um wash preto em algumas partes aqui para dar uns detalhes, mas nesses carros em si, eu tô gostando bastante dos resultados. Eu espero que os próximos carros que eu for trabalhar, ele também tenha, principalmente os carros maiores, eles tenham algumas características bastante similares. Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado por me acompanhar nesses vídeos. Espero que vocês se agradem a partir de agora eu estar pintando somente com tintas à base d'água. E vamos ver como é que as coisas vão ficar daqui para frente. Valeu e até a próxima. Tchau.